Aproveitando aqui o gancho, eu vou refazer aqui um trabalho. Eu não vou criar outro documento não, certo? Eu vou criar em cima desse aqui. Vou aproveitar esse aqui. Eu quero fazer o seguinte, só para ter uma ideia. Eu passei isso aqui em sala de aula, mas acho que o pessoal não entendeu muito bem não. Começar tudo do zero. Vamos lá. Int i. Eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar valores float A e B, e eu quero fazer uma matemática nesses valores, né? Criar uma função, né? Função. No caso assim, a gente pode fazer assim, y é igual a ax mais b. Função simples, né? Quando a gente faz uma função y é igual a x mais b, a gente tem que dizer qual é o valor do a, qual é o valor do b, certo? E o x é o que varia, né? Se eu fizesse, por exemplo, uma planilhazinha aqui do Excel, deixa eu ver se dá certo para fazer uma planilhazinha aqui. Então eu tenho aqui na minha planilha do Excel, eu tenho aqui o y, aliás não, eu tenho o x e eu tenho aqui o y. Aí o meu x ele é 1, ele é 2, ele é 3, ele é 4, ele é 5, ele é 6, ele é 7, ele é 8 e ele é 9. E o meu y é dado por algum valor qualquer, só que ele vai funcionar de forma ax mais b. Por algum motivo eu vou dizer que o meu a é 10 vezes o x é isso aqui, mais o meu b que é 5. Pronto. Linearmente eu tenho que ter esses valores aqui, ó, certo? Então meu a é 10 e o meu b é 5. Então observem, eu tenho que ter isso aqui. E veio para cá a minha planilha, certo? Agora como que eu faria isso aqui no Dev? Trazer para cá para a gente poder observar e poder imprimir o resultado. Bom, o meu A e o meu B, como vocês tinham visto, é algo fixo. Eu vou fazer ele primeiro fixo, depois eu vou fazer ele digitado. O A é 10 e o B é 5. O I vai valer o X. Então eu vou fazer assim, o laço for para o I variando de, no caso ali é de 1 até o I ser menor ou igual, no caso 9, e mais mais. O que quer dizer I mais mais? I mais mais é a mesma coisa que fazer I é igual a I mais 1, certo? I mais mais quer dizer isso. Só que aqui eu não tenho ponto e vírgula. Não pode ter esse ponto e vírgula aqui. Vou abrir e fechar aqui. Pronto. Criei o beguinho end dele. Vamos ver se dá certo aqui. Então eu tenho que imprimir esta função. Eu vou fazer assim, ó. Print f, e aí eu tenho que imprimir aqui o valor, né? Quem que eu tenho que imprimir? Eu tenho que imprimir o x e o y. Então a primeira coisa que eu vou criar de cara aqui é fazer um outro print aqui, ó. Print f, e vou escrever um texto, né? Vou colocar aqui x espaço barra e um y aqui. Essa vai ser a primeira coisa que vai aparecer. Aí o contra barra n, que é para ele saltar sempre para a linha de baixo. Nunca esqueça de colocar o contra barra n, senão ele não salta.
E aqui eu preciso escrever a minha função. Então a minha função é o que? Y igual a x mais b, né? Então eu tenho aqui a minha função. Eu poderia escrever ela. Deixa eu ver aqui. Eu poderia escrever ela aqui. Deixa eu dizer aqui. Criar um y. Fica mais fácil. Y é igual a vezes, no caso o x é o i, né? Mais b. Então eu vou colocar aqui porcentagem, primeiro é o x, então porcentagem i, eu acho que eu dei 3 espaços ali, 1, 2, 3, barra, 2, 3, porcentagem f, vírgula, o i e o valor do y, né, que é a resposta. Não vou digitar nada, eu vou só compilar e eu vou executar e vamos comparar. Aqui, ó, ficou bem bonitinho, né, separado aqui. A gente ainda tem uns embelezamentos que a gente pode fazer aqui, ó. Quantos caracteres a gente tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais ou menos 9. Então eu vou fazer assim, ó. 1, 2, peraí, contrabarra, depois da contrabarra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vou executar de novo. Podia colocar outro contrabarra aqui no final. Pronto, ficou mais ou menos. Na verdade ficou bem menos do que eu imaginava. Eu vou fazer diferente. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tem mais um aqui. Ver se fica melhor assim. Vai tirar um aqui. Pronto, agora ficou melhorzinho. Vamos observar. X e Y, tá? As posições elas poderiam aumentar um pouquinho. Se eu colocar mais um caractere aqui, ou diminuir um caractere aqui, fica mais bonitinho. Mas a ideia é que fique assim, ó. Tá? Então, ó, 9 deu 95. Questão aí de... só uma leve questão de ajuste. Um, 2, 3, aqui tá certo. Compilar não, é executar. Isso tá certo. A gente poderia fazer assim, né? Ponto zero. Só para ele me dar resultados inteiros. Pronto, aí eu tenho aí um valor melhorado.